Amados irmãos em Cristo Jesus, nós o saudamos a você, amigo, inscrito no meu canal. Nós agradecemos a Deus por estar sempre com tempo disponível para ouvir o que Deus tem nos dado, tem nos confiado e nos ordenado a fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é que nós, os seus filhos, possamos nos dedicar o máximo na leitura da sua palavra, na dedicação da leitura e também na divulgação da mesma. Vamos falar hoje sobre o nosso maior inimigo, ou um dos inimigos de Deus, que não se dá por vencido, mesmo sabendo ele que nunca terá uma chance de vencer Jesus. Lá no jardim de Getsemane, ele tentou vencer Jesus, tentou ao ponto de Jesus chegar a dizer que estava o cálice, pediu ao Pai que passasse o cálice, mas que ao mesmo tempo Deus não viesse fazer a vontade de Jesus, mas a vontade de Deus. E para consolar Jesus e mostrar para o diabo que Deus tem anjos à sua inteira disposição, Deus enviou um anjo e fortaleceu Jesus. É desse inimigo, o diabo, Satanás, ou Satanás, anjo de luz, diabo ou maligno. São os nomes, um dos 3 ou 4 nomes mais conhecidos dessa personagem em espírito que vagueia pelos 4 cantos da terra, procurando o momento de um filho de Deus, um servo de Deus, se descuidar e ele ir lá tomar a sua coroa. Satanás, ele começou, assim que Deus começou a fazer os céus e a terra, assim que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Getsemane, Satanás elaborou um plano e pôs em ação, e por mais incrível que pareça, com permissão de Deus, o plano de Satanás deu certo. Não tão certo como ele pensava, mas em parte deu certo, porque ele conseguiu tirar do homem o domínio que o homem tinha sobre a terra, sobre os peixes, os mares, os rios. Ele conseguiu tomar do homem a autoridade e a soberania que o homem tinha perante Deus e sobre o universo. Mas ele, em seguida, recebeu do Senhor uma sentença tão ordinária
por ter cometido esse ato contra os filhos de Deus, ele iria agora passar a rastear pelo chão e iria também ter a sua cabeça pisada, certo? E massacrada pelo próprio Deus. Vamos ler alguns versículos baseado nisso que nós estamos falando. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículo de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas alimares ou animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Olha aí, irmãos. Rosto oleado. Ele fez uma pergunta. Ele fez uma interrogação. Mesmo ele sabendo que a árvore era aquela, mas ele fez uma interrogação para pôr o coração de Eva em dúvida com relação à árvore ou à fruta da árvore. O objetivo de Satanás é fazer com que não conheçamos a Deus. É por isso que os homens, a cada dia que passa, vão se autodestruindo por não conhecer a Deus. Por não conhecer a Deus. Por isso é que o diabo faz de tudo para que nós não chegamos, para que as pessoas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disfarçado como uma serpente astuta, porque ele é cheio de disfarce, olha que ele está te apresentando, se apresentando aí, se disfarçando de uma ótima companhia, quando na verdade ele é uma péssima companhia. Observe, portanto, o texto. Satanás tentou Eva. Satanás foi um anjo que rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu. Olha aí, fica uma dica para você. Nunca venha se rebelar contra Deus, porque no dia que você fizer isso, você será expulso da casa do Senhor Jesus. Diz assim: com uma criatura, Satanás tem limites ou limitações definidas. Certo, irmãos? Ele não é ilimitado, ele tem uma limitação definida por Deus. Quais são as definições? Olha, aqui você pode tocar, mas aqui você não pode. Certo? Por exemplo, você pode tocar em Jó, mas na alma de Jó você não pode tocar. Foi Deus dando autonomia de um lado, mas ao mesmo tempo proibindo o outro lado. Isso mostra que Satanás, ele tem limitações definidas. Embora esteja procurando tentar todas as pessoas afastá-lo de Deus, ele não será um vencedor. Nunca será um vencedor.
mesmo ele sabendo disso, ele não desiste. Tá? Ele não desiste. Ele não será um vencedor final. Em Gênesis capítulo 3, 14 e 15, Deus promete que Satanás será esmagado por um filho da descendência da mulher. Olha, tu serás esmagado, tu serás vencido pelo um filho da descendência da mulher. Deus disse isso na cara de Satanás, exatamente porque Satanás tinha tentado Eva a cair no pecado. Desde o início da humanidade, Satanás tem sido o tentador. Ele faz com que a gente não conheça a verdade e ele continua sendo um tentador. Por que Satanás nos tenta? A pergunta. Por que Satanás nos tenta? A tentação, irmãos, é o convite que Satanás faz para que nos rendemos ao seu modo de vida. Entendemos? É um convite que ele faz para que nós nos rendemos à sua maneira, o modo de vida e desistamos do modo de vida proposto por Deus. Ele quer que você desista do modo de vida proposto para Deus, que você já abraçou, para seguir o modo de vida que Ele destinou para você. Desde então, Ele tem se ocupado em induzir as pessoas ao pecado. Você, a todo momento, está sendo induzido por Satanás a pecar. Quando você comete um pecado, você foi induzido por ele a cometer este pecado. Então diz assim: como Eva poderia ter resistido à tentação? De que maneira ela poderia ter resistido à tentação? Seguindo a resposta. Seguindo as mesmas diretrizes que podemos seguir. Primeiro, devemos compreender que ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ser vencido pela tentação. Isso é que é pecado. Entendemos? Nós não cometemos pecado até que cedemos à tentação. Não, irmãos. Nós só cometeremos pecado quando nós cedemos à tentação. Em Lucas capítulo 22, versículo 39 ou 40, Deus diz: orem, parte B, orem para que não ceda à tentação. Em outra versão diz assim: orem para que você não seja vencido pela tentação. Observe, irmãos, como devemos, então, para resistir à tentação, nós devemos, primeiro, orar, pedindo força para resistir. Orar, pedindo força para resistir o quê? A tentação.
Vimos? Segundo, correr. Correr, irmãos. Às vezes, literalmente. E terceiro, dizer que não fomos confrontados como algo que sabemos que é errado. Tiago, capítulo 2, versículo 12, certo? Fala das bênçãos e recompensas para aqueles que não se rendem quando são tentados. Você está entendendo? Bênçãos e recompensas para aqueles que não cedem à tentação. Satanás nos ataca, irmãos, valendo-se de nossas fraquezas. Ele não te ataca só quando você está forte. Não, primeiramente ele te fortalece, aliás, te enfraquece e depois te ataca. Ele não pode atacar você forte, porque ele não é forte tanto quanto você está forte ou está sendo forte. Veja bem, irmãos, olha, a serpente, Satanás tentou Eva induzindo a duvidar da bondade de Deus. Induzido. Cuidado, Satanás pode estar nesse momento induzindo a você a deixar de crer em Deus e assim você deixar de receber a bênção que Deus tem prometido para você. Veja bem, irmãos, ele sugeriu que Deus era rigoroso. Isso para Eva. Olha, Deus é rigoroso. Deus é mesquinho. Deus é egoísta por não querer que Eva compartilhasse, olha aí, olha, seu conhecimento do bem e do mal. Foi com essa conversa que ele induziu Eva a comer da árvore. Ele disse: olha, Eva, Deus não quer que você seja como ele, conhecendo o bem e o mal. Por isso ele te proibiu de comer desta árvore. Satanás fez com que Eva se esquecesse de tudo aquilo que Deus tinha dado a ela. Às vezes nós também esquecemos. Nos esquecemos, certo, irmãos, de tudo quanto Deus fez e faz por nós. Certo, irmãos? E em vez disso, se concentrasse em uma coisa que não poderia ter. Nós também caímos em problemas quando enfatizamos as poucas coisas, olha, que não temos ao invés das inúmeras coisas que Deus nos deu. Deus te dá inúmeras coisas e você deixa Deus porque você não tem uma das coisas que Deus não te deu. Da próxima vez que sentir pena de si mesmo e pensar sobre o que não tem, olha aí, irmãos, da próxima vez que você tiver pena de si mesmo e pensar naquilo que você não tem, você deve considere tudo que você tem e agradeça a Deus. Então as suas dúvidas não levarão a pecar. Você entendeu, irmãos? Um exemplo. Você não
agradece ou reclama daquilo que você não tem e esquece de agradecer a Deus por aquilo que você tem. E por esquecer de agradecer a Deus por aquilo que você tem, você poderá perder a oportunidade de ser curada e ainda perder o que você tem. Satanás tenta constantemente substituir o certo pelo errado. Ele gosta de substituir. Satanás tentou fazer com que Eva pensasse que o pecado era bom. Ó Eva, deixa eu dizer para você que conhecer o mal é bom. Viu? É bom, agradável e desejável. Um conhecimento do bem e do mal parecia inofensível. Irmãos? Para Eva. Ela disse, não, então, se eu passar a conhecer o bem e o mal, isso não vai me ofender, certo? As pessoas costumam escolher as coisas erradas porque estão convencidas de que as coisas são boas, pelo menos para elas mesmas. Olha, irmãos, nossos pecados nem sempre parecem ser feios para nós. E o pecado agradável são os mais difíceis de evitar. Então prepare-se para resistir à tentação, atraentes que possam aparecer em seu caminho. Você está entendendo? Nem sempre podemos evitar a tentação, mas sempre há uma maneira de escapar. Irmãos, em 1 Coríntios 10:3, usa a palavra de Deus e o povo de Deus para lhe ajudar a se posicionar contra a tentação e resistir a ela. Faça essas duas coisas. Satanás é nosso inimigo. Ele fará tudo o que puder para que sigamos seu caminho maligno e mortal. A frase, tu lhe ferirás o calcanhar, refere-se a repetidas tentativas de Satanás de derrotar Cristo durante a sua vida terrena. E a frase, ele te ferirá a cabeça, pronunciou a derrota de Satanás quando Cristo ressuscitou dos mortos. Um golpe no calcanhar, irmãos, não é mortal, mas um ferimento esmagador na cabeça é. Deus já estava revelando o seu plano para derrotar Satanás e oferecer a salvação ao mundo através do seu Filho Jesus Cristo. Vale a pena lembrar, irmãos, que o inimigo nunca vai desistir de você, certo? Nunca vai desistir de você. Ele estará sempre procurando um meio, uma maneira de tirar você da presença de Deus. Ele não quer para você aquilo que Deus quer dar a você. Deus te oferece um passaporte para ir morar nas mansões celestiais. Satanás não quer que isso aconteça e fará de tudo para que você não chegue às mansões celestiais. Mas você pode vencer essas tentações orando a Deus e buscando forças da parte de Deus para resistir à tentação.
Em um próximo vídeo, nós daremos sequência a este comentário sobre Satanás, o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Que Deus em Cristo abençoe você, Deus em Cristo abençoe a sua família, Deus em Cristo abençoe a nossa nação. Obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito e fará para com o seu povo. Fique com Deus, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Só não esqueça de você se inscrever no meu vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação. Fazer um compartilhamento ou dar o seu like ou dislike. Irmão Cleidmar fica por aqui. Um abraço em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.